Olá, Josval, bom dia. Bom dia para você, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Tivemos uma perda na política durante esse fim de semana, não é? Ontem, a empresária Vilma Maranhão, irmão do ex-governador José Maranhão, que foi 4 vezes prefeita de Araruna, que era mãe também do ex-deputado federal Benjamin Maranhão, acabou morrendo e o velório, inclusive, está acontecendo lá na cidade de Araruna, o sepultamento previsto para as 2 horas da tarde de hoje. Quem foi Vilma? Mãe Josval? também de Olenka Maranhão. Sim. Vilma Maranhão era já disse, como irmã do ex-governador Maranhão, você já pode intuir que ela vinha de uma família rica, do Sisal, Benjamin Maranhão, como era conhecido o pai dos dois, e aí como o Maranhão se interessou pela política, Zé Maranhão, irmão dela, pela política desde novo, entrou na política com 18 anos, então arrastou a família para a política. Beija também, o pai tinha essa história da política. Mas assim, ela foi prefeita, enquanto Maranhão era deputado estadual, claro, passou um monte de tempo caçado, né, pela ditadura militar, ela cuidava da base política da família, que era Araruna, e dali irradiava para todo o Curimataú um pouco o prestígio da família política. Tanto que depois, por exemplo, Olenka foi prefeito em Itacima, não Olenka começou como prefeita, não foi como deputada, não. Mas assim, ela se destacou mesmo, o destaque dela mais estadual, quando o Maranhão assumiu o governo, no final de 94, com a morte de Mariz, e depois ser reeleito. Na época, Maranhão não estava casado. Então, quem se fez primeira-dama, quem exerceu o papel de primeira-dama foi Olenka Maranhão, ou foi Vilma Maranhão. Então, nesse papel, nesse exercício, cuidando da granja, cuidando das coisas, né, da social, ela acabou se destacando politicamente, porque era uma forma de acesso e anteparo a Maranhão, mas de acesso. Tanto que os políticos todos tinham uma convivência com ela. Daí porque ela assumiu muito destaque, daí porque essa repercussão no meio político, porque o presidente da Assembleia, o presidente do MDB, veneziano Vital do Rego, o prefeito Cícero Lucena e outras autoridades já se manifestaram sobre a morte dela, apresentando os sentimentos à família. Ela teve esse peso de ser ali a irmã do governador, exercendo um pouco o que seria o papel da primeira-dama. Muito bem. Na sexta-feira foi um dia bastante movimentado aqui, com 2 operações da Polícia Federal. Tinha acabado de sair a pesquisa Quest também. Então vamos detalhar um pouco mais do que houve na sexta-feira e o desdobramento político que isso traz também. Nós tivemos o afastamento do vereador Dinho Dosley, que não é somente um vereador, é o presidente da Câmara de João Pessoa, e também durante o fim de semana o afastamento de Raíssa Lacerda, que na semana passada gerou a atenção justamente por fazer um enfrentamento a Dinho Dosley, trazendo coisas ali relacionadas à investigação das operações aqui em João Pessoa. O que é que está previsto para acontecer essa semana, Josval, e como é que isso impacta a política local? A semana começa com tudo isso, né? Primeiro com um julgamento no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, hoje de tarde, do recurso do vereador Dinho Dosley, que os advogados dele consideram que as medidas adotadas foram severas demais, né? Primeiro, eles negam as acusações todas, os advogados, e dizem que severa demais. Acreditam, por exemplo, que o afastamento da presidência da Câmara, se ela afasta como vereador, afasta da presidência. Se a Justiça afasta como vereador, afasta da presidência da Câmara. Os advogados entendem que precisaria de problemas administrativos, de acusações administrativas por esse ato. Mas qual foi a justificativa da Justiça? Que como tem ainda uma semana de eleição no segundo turno, o vereador no exercício do cargo poderia influenciar eleitores ainda no segundo turno da campanha eleitoral. Os advogados também contestam isso, até porque estão alegando que a acusação de Dinho se beneficiar de um esquema de aliciamento violento de eleitores no bairro São José é fictício, é ficção, como eles estão dizendo, maliciosa e tal.
circulou dos advogados que seria um mapa de eleição de Dinho, e eles mostram que todas as urnas do bairro São José estão aqui em Manaíra, né? A proximidade das escolas de Manaíra aqui. E os advogados mostram que entre 2020 e 2026, o acréscimo de votação de Dinho no bairro de Manaíra, que engloba São José, foi de apenas 26 votos. Então, mais 26 votos. Não teria concretizado o esquema, né? O suposto esquema. Então, eles negam o esquema, dizendo que se tivesse havido aliciamento violento de eleitores, era para ele ter estourado nas urnas ali naquela região. E não houve. Então, eles estão contestando isso. Vai ter o julgamento hoje à tarde sobre isso. Tem uns advogados que acreditam que pode haver reversão, mas, claro, que se não houver reversão hoje, vai ter que esperar a semana, que termina as eleições do próximo domingo, enfim. Por conta disso, a Câmara de Vereadores, a mesa diretora da Câmara, tinha uma reunião marcada para hoje, às 10 horas, porque se aguardava, inclusive, que pudesse haver uma decisão liminar no recurso de Dinho, mas aí eles adiaram para amanhã, esperando a decisão do Tribunal Regional Eleitoral na tarde de hoje. E aí, essa reunião é que se Dinho se mantiver afastado, a mesa diretora vai dar posse ao vice-presidente, que é Carlão Pelo Bem, enquanto então não haveria o retorno ou não retorno de Dinho às suas atividades. Importante lembrar que, diferente de Dinho, Carlão é oposição ao prefeito Cícero Lucena, do partido de Marcelo Queiroga. O PL completamente diferente. Tem uma história, tem uma lei que determina que a composição das mesas diretoras do Legislativo elas sejam feitas proporcionalmente, ou seja, elas obedeçam, de certa forma, à pluralidade partidária dentro do Legislativo. Lembrando que quando foi alçado a vice-presidente, ele não era de oposição, né? Carlão estava ali, se dizia independente às vezes, mas estava muito próximo ao prefeito Cícero. Porque na eleição de 2020, apesar de Bolsonaro já ter sido eleito, o bolsonarismo não era exacerbado aqui em João Pessoa. Tanto que era Nilvan, Nilvan foi candidato pelo MDB. E o PL se acostou ali um pouco a história de Nilvan. Então, só depois disso, para a campanha de 2022 para presidente da República, que realmente o bolsonarismo se exacerbou. O bolsonarismo cresceu, né, se expandiu. E algumas pessoas, então, passaram a ser bolsonaristas muito, muito, muito radicais. No caso de Carlão, faz pronunciamento semanal, quando pode, defendendo, atacando muito o PT, atacando muito Lula e defendendo Bolsonaro na Câmara de Vereadores. Pessoal, esse afastamento de Raíssa já era esperado depois do que ela fez na sessão de terça-feira na Câmara? Você se lembra que a gente disse aqui, eu acho que foi na terça-feira mesmo, não, na quarta-feira pela manhã. Na quarta-feira pela manhã, dizendo aqui, isso aí cria dificuldades para ela, cria problema para ela, criou problema para ela. Tá? Porque é o seguinte, Daniel, você tem... A lei é muito clara em vários aspectos. Impediram a investigação, atrapalharam a investigação, atrapalharam o curso de um processo, tá certo? Fazer tudo isso pode gerar prisão dos acusados. É uma das justificativas de prisão preventiva. É você atrapalhar as investigações, você tumultuar o processo. E a forma como ela falando das investigações, está lá na polícia, eu disse isso, enfim, ela terminou pagando o pato por isso também. Agora, também porque durante o dia, sexta-feira, se cobrou muito. A decisão sobre o afastamento de vereador Dinho Dosler ocorreu de manhã e as redes sociais começaram a dizer, oxente, Raíssa, né? No final da tarde, então, a justiça divulgou, eu acho que a decisão já devia estar tomada, mas foi divulgada a história de Raíssa Lacerda. Bem, continuando na política, sim. E tem ainda a Raíssa, não sei se vai julgar, se dá para julgar, está previsto para essa semana, só que a última semana de eleições, o Tribunal Regional Eleitoral vai se preocupar com isso. Ainda a história do mandato dela, se ela tem direito ao mandato ou não tem direito ao mandato de vereadora pela morte. Que é outra questão já, questão, pela morte do professor Gabriel, porque ela mudou de partido. O parecer do Ministério Público, que vai ser julgado, é que ela não teria direito
ao mandato. Moído, vamos acompanhar. Agora, seguindo na política, saindo um pouco da área policial, a partir de amanhã tem outras condições, né, do calendário eleitoral para João Pessoa e Campina Grande que estão nesse segundo turno. É aquele prazo que não pode mais ser preso, existe um regramento diferenciado, né? É verdade. Qual a origem disso? Eleitor não pode ser preso a partir de um determinado momento. Na última semana da eleição, na última semana de votação, o eleitor não pode ser preso, a não ser em flagrante delito, ou seja, acabou de cometer um crime grave, a não ser que seja no cumprimento de uma ordem judicial para prisão, para recolhimento em caso de trânsito, de uma condenação em julgado, de casos inafiançáveis, e a não ser que ele diz respeito a um salvo-conduto. Né? Então, tudo isso pode ser preso. Casos extremos, casos graves, na última semana. Isso tem uma lógica que hoje as pessoas não entendem, porque já passou tanto tempo dessa regra, a Constituição mudou e as pessoas não conseguem entender por que isso. É porque antigamente lá para trás, era corriqueiro, era costume nas cidades, sobretudo na eleição municipal, se prender adversários. O prefeito tinha uma proximidade muito grande com o delegado, com o chefe de polícia local, com o chefe de polícia estadual. Era muito corriqueiro, muito comum se prender líderes, ativistas adversários, aqueles que tinham um certo poder de influência ou que faziam muito barulho, se prendia na semana, alguns dias antes da eleição, e só soltava na segunda-feira depois da eleição. Impedia a pessoa de fazer propaganda, de propagar, de fazer campanha durante a semana, e só soltava depois. Até candidatos eram presos, tá certo? Por isso, pura perseguição política. Então, essa medida veio para resguardar a liberdade do voto, que é consagrado na nossa Constituição. Mas aí em flagrante não tem boquinha não, né? Tem boquinha não, vai porque flagrante tem mais um. Josival, vamos fazer um panorama agora desse segundo turno em Campina Grande e em João Pessoa. Vamos começar por Campina. A movimentação tem sido muito intensa por lá, né? A eleição mais intensa, a campanha no segundo turno mais intensa do que João Pessoa, mais disputada nas ruas do que João Pessoa. Não estou dizendo que do ponto de vista eleitoral tem equilíbrio ou não tem, a gente não sabe efetivamente, porque não tem nenhuma sequência de pesquisas em Campina Grande que a gente possa dizer que é isso aqui que luta. Agora as ruas falam, os candidatos falam e denotam aquilo que está acontecendo. O que dá para perceber pela disputa, pelo discurso dos candidatos, pela orientação, é que há uma disputa ali ainda em Campina Grande, quer dizer, né? Provavelmente uma indefinição ainda na campanha eleitoral. Você se lembra que quando estava ali perto do primeiro turno, nós analisando aqui, a gente analisava aqui, a gente dizia, olha, pela manifestação da campanha de Bruno, então vai ter segundo turno. Por quê? Porque eles começaram a criticar muito fortemente Jone na reta final, botaram Cássio Cunha Lima na campanha, enfim, ó, isso é sinal de que vai ter segundo turno. E aconteceu. O famoso passou recibo, né? Passou recibo. Então, e tem um certo passar de recibo agora. Claro que agora não é segundo turno, mas é assim. Bom, não está ainda. Tá tão confortável, né? Não está tão confortável não, porque realmente a crítica é muito dura. Essa história do forasteiro foi muito explorado, que a acusação de que é forasteiro, como se isso fosse muito ruim, você não ser de outra cidade, tal, como se fosse pejorativo, como eu fiquei me lembrando daqueles filmes você nunca viu não, faroeste americano, dos livrinhos de bolso que tinha, que quando o cara chegava naquela cidadezinha do oeste americano, isso do século, né, 1800, 1700, então se era de fora, forasteiro, quem é esse? O que é que está acontecendo? Logo preocupado. Preocupado. Pô, que negócio é esse? Que história é essa? Então, e aí a campanha de Jone fez uma peça, tem várias peças, mas tem uma peça desse final de semana mostrando que vários forasteiros foram importantes para Campina Grande, inclusive prefeitos
que vieram de fora, lá no começo, que fizeram Campina Grande, empresários, enfim, e lembram que eu não sei se eu acho que é no hino de Campina Grande, que ela é a Canaã, tem uma história lá, Canaã dos forasteiros e tal. Eu só achei na peça, achei muito curioso, que ela dizendo que os três, o símbolo de Campina Grande, a peça de João dizia, uma moça falando, o símbolo de Campina Grande, né, lá os três, é o índio, eu não lembro o índio, eu sei que um é o tropeiro, né? Tem um lá. Aí ela botou o índio como forasteiro, né? O índio nunca foi forasteiro no Brasil. Nós somos. O índio nunca foi forasteiro em lugar nenhum da terra, pelo amor de Deus. Como é que foi forasteiro em Campina Grande? Pronto, novidade para mim da história do Brasil. O índio é forasteiro em Campina Grande. Pô, caramba. Complicado. Vamos falar de João Pessoa. Teve uma guerra de carreata ontem. Foi. Sábado e domingo, né? Sábado e domingo. Quem foi que fez a maior carreata no final de semana? Campina Grande tem uma certa disputa. João Pessoa, eu acho que está mais tranquilo a campanha eleitoral. Nesse sentido, até das carreatas, a campanha de Bruno buscava lá a placa, mostrando que tinha veículos de fora de Campina, ainda nessa pegada da questão do forasteiro. Mas sobre João Pessoa, queria falar dessa reta final, mas também a avaliação sua das sabatinas com Marcelo Queiroga e Cícero Lucena, quinta, sexta, e a participação dos dois no sábado aqui no Tambaú Debate. Veja bem, foi interessante porque a forma como a TV Tambaú oferece aos eleitores a possibilidade deles conhecerem melhor os candidatos para poder votar é muito positiva, porque tenta, ao invés de explorar os ataques, as coisas, as filigranas da campanha, explora as brechas que os candidatos deixam nos programas de governo, nas falas, em relação às propostas. Quer dizer, eu e você, nós indagamos muitos candidatos ali sobre como é que faz isso. Você está dizendo que vai fazer creche, mas como é que você vai fazer creche? Como é que é isso? Você está dizendo que vai resolver o problema do transporte, mas como é que você vai resolver o problema do transporte? Você está dizendo que entendeu? Foi sobre isso que nós fizemos. Eu acho que deu para o eleitor fazer isso. Nós fizemos isso na sabatina no Tá da Hora. No programa do sábado, Tambaú Debate, eu fiz basicamente a mesma pergunta. Eu pedi que cada um elencasse os 3 principais problemas de João Pessoa que eles têm agora e qual a solução que eles tinham para cada um desses problemas. Todos eles falaram que foi muito diferente, porque um perto do outro, mas engraçado, os 3 problemas foram os mesmos: saúde, educação e a história do transporte. Foram os mesmos. Queiroga ainda colocou segurança pública ali para explorar a história da campanha eleitoral. Mas uma pergunta simples, por exemplo, que mostra um despreparo total. Eu fiz uma pergunta sobre os rios. Como é que eles iam tentar poder salvar os rios de João Pessoa? E aí é engraçado, porque durante a campanha eleitoral todinha, a pergunta é para isso, para que as pessoas possam ficar, esses candidatos. Mas nenhum candidato disse uma palavra. Por isso que eu perguntei sobre salvar os rios de João Pessoa, salvar da poluição, resgatar os rios, devolver os rios à cidade, à natureza. Quando teve proposta sobre rios, sempre foi de uma intervenção no rio, do ponto de vista de construção de rodovia, de estrada, de coisa dentro do rio, perto do Rio do Leito, transformando o rio em canal, que é a proposta do Rio Jaguaribe, que alguns candidatos tentam fazer isso. Como é que eu vou transformar o Rio Jaguaribe num canal, fazendo estradas, rodovia de um lado e do outro? É isso a proposta correta, né? Mas nós temos o Rio Jaguaribe, que não tem nenhum projeto concreto para se colocar. Nós temos o Rio Cuiá, o Rio do Cabelo. Hoje Jacarapé, que antigamente era Jacarapé, está poluindo inclusive a área onde está sendo construído, diminuiu agora nos últimos dias, onde foi construído o polo turístico. E o Rio Sanhauá, que tem trechos, uma grande área dentro de João Pessoa, tá? E até parte do Rio Paraíba. As margens, ninguém fala em recuperar, do ponto de vista de projeto ambiental,
A campanha eleitoral de João Pessoa foi muito ruim, muito ruim. Tá aí a avaliação de Josival Pereira. Vou trazer um caso inusitado agora, que você estava destacando agora há pouco na TV, achei interessante, porque de uma eleição para outra a gente gosta de usar os dados da transparência para comparar a evolução dos candidatos de patrimônio, e de vez ou outra dar um salto muito maior do que eles recebem, e também da instrução, né? Essa foi a primeira vez que eu vi involuir o grau de instrução. Como é que é isso, José? O Luiz da Padaria, vereador eleito aqui em João Pessoa pelo AGI, ele conseguiu desaprender, né? Ele tinha ensino médio completo e agora só lê e escreve. Pois é, desaprendeu. Foi a primeira vez que eu vi na vida. É lógico que tem as pessoas, por exemplo, eu nunca ouvi dizer, a pessoa terminou o segundo grau, o ensino médio, e ele depois, uma pessoa, porque aí já é um grau de instrução que não permite mais que você seja analfabeto funcional. Sim. Não permite mais. O que aconteceu com o Luiz da Padaria foi ele confessar isso. Ele, gente, terminou e agora só sabe ler e escrever, que é analfabeto funcional. Porque a expressão eu não gosto, né? Mas é por aí. É muito estranho isso, Ou ele mentiu em 2020, ou está mentindo agora. Agora, para que isso? Ninguém sabe também. Então, o mais provável é que a história de 2020 não seja totalmente verdadeira, também porque aquele colocou isso, e agora ele está assumindo a verdade, a realidade, para não ser cobrado no exercício do poder, tá certo, um grau de instrução que aparentemente ele não tem. Pode dar problema, eu acho que pode ter uma investigação sobre isso. Vai perder o mandato em relação a isso? Provavelmente não, mas pode ter uma investigação sobre isso. No mínimo inusitado. Josival, obrigado. Até amanhã aqui na Jovem Pan João Pessoa. Até amanhã, Daniel. Boa semana para você e para todos. Boa semana. Intervalo, a gente volta já.